Olá a todos, o meu nome é António Oliveira. Comigo tenho, como sempre, os meus colegas de painel Ricardo Gonçalves. Boa noite. E Henrique Alves. Boa noite. Sejam bem-vindos à quarta edição de O Mercado Mora ao Lado. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. Sejam mais uma vez bem-vindos à quarta edição de O Mercado Mora ao Lado, o podcast que semanalmente lhe traz os temas que fazem mexer os mercados nos razoáveis 30 minutos. Hoje chegamos à quarta edição com temas que têm tudo para fazer deste programa o melhor episódio de sempre. Mas antes de avançarmos para o primeiro tema do dia, tema esse responsável por fazer sangrar algumas das nossas carteiras de investimento, queremos apenas lembrá-los que se ainda não nos seguem no YouTube, plataformas de streaming e redes sociais, esta é uma excelente altura para o fazer para que vos possamos manter atualizados sobre os mercados financeiros nas próximas semanas. Mas, sem mais demoras, vamos passar então ao tema que o Ricardo nos traz hoje. O Ricardo vem-nos falar sobre a evolução do câmbio euro-dólar, certo, Ricardo? Sim, hoje trago aqui a questão do câmbio euro-dólar, que tem estado aqui na Berlinda nos últimos dias. O euro face ao dólar está em máximos históricos desde abril de 2018, o que, tal como já disseste, tem afetado aqui bastante a rentabilidade das nossas carteiras. Só para deixar aqui alguns números, o dólar face ao euro, no período pandémico, ou seja, ali durante o mês de março, atingiu máximos, e quando falo máximos, falo valores a rondar portanto, 1 euro valia cerca de 1,06 dólares. Neste momento, estamos a falar de uma desvalorização desde então do dólar de cerca de 15%, o que em cerca de 7, 8 meses é bastante significativo. A questão que eu vos queria aqui trazer era porque é que acham que está a acontecer este movimento e quais é que são as vossas expectativas para os próximos tempos? Acham que vai continuar esta trajetória descendente do dólar ou acham que pode haver aqui alguma inversão no curto prazo? Ora bem, aqui de facto 15% neste curto espaço de tempo, como disseste, é de facto muito penoso para investidores que tenham as suas ações, neste caso, em moeda estrangeira ou dólar, como é o nosso caso em algumas das nossas posições. Isso faz com que, estranhamente, por exemplo, no meu caso, tenha posições em que tenho o preço neste momento é mais alto do que o preço a que eu comprei a ação e eu estou a perder cerca de 10% na ação, o que é bastante estranho. Mas é algo que acontece por isso mesmo, porque existe aqui algo que se está a passar no mercado de câmbios mundial que está a fazer o dólar perder valor face às outras moedas. E porquê é que eu acho que isto acontece? Eu acho que isto acontece porque os Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, têm sido uma economia que está mais focada em exportar dólares do que em exportar, na verdade, bens e empresas de sucesso. E acho que isto aconteceu também um bocadinho porque, com o tempo, desde sempre, o dólar foi uma moeda fortíssima no sistema de pagamentos mundial e acho que os Estados Unidos acabaram por se tornar um bocadinho preguiçosos devido ao poder que têm devido ao dólar. E o que é que se passou nos últimos tempos? Nos últimos tempos acabámos por ver uma impressão maciça de dinheiro nos Estados Unidos e acho que isso criou um enorme medo de inflação. E isso está a fazer, muito provavelmente, pessoas que têm enormes reservas mexer-se para outras formas de reserva de valor, seja outros câmbios, metais preciosos, obras de arte, Bitcoin, etc, etc. E para além disso, acho que também a economia americana tem perdido muita importância no mundo, o que torna difícil o facto de, se tu já não és aquela economia gigante, tens a moeda mais significativa do mundo, acho que isso também não é fácil. Por isso, para resumir a minha posição, acho que isto tem a ver com a procura de outras moedas, por causa do medo de uma inflação grande nos Estados Unidos e uma tendência de descida do peso da economia dos Estados Unidos na economia mundial. Boa noite. Exato, eu concordo exatamente com o que disse o António. É importante de referir que nos últimos 4 anos o que é que nós tivemos? Tivemos um governo nos Estados Unidos liderado pelo presidente Trump, que desde o início Trump teve muito claro que queria fazer a América de antigamente e voltar a ter aquelas grandes potências
a nível fabril e tudo isso. Então começou a introduzir tarifas a outros países. Isto o que é que fez a nível, numa escala global? Fez de reduzir o número de transações em dólar. Desde a entrada do Trump temos uma crescente subida da importância do euro nas transações mundiais e um maior peso do euro. E até no mês de setembro, novembro, se não me engano, o euro voltou a passar o dólar desde 2013, que não era a moeda número 1 a nível mundial em transações. E esta maior procura pelo euro faz com que a União Europeia possa imprimir como quiser, e não se note tanto na inflação, porque há procura pela moeda à vontade de ter euros. E o que não se está a verificar com o dólar, sobretudo também desde que se soube que ganhou o Biden, porque sabe-se que o Biden não vai ser tão bom para os mercados como foi o Trump. E acho que é esta ótica que está a fazer prejudicar e está a fazer cair o dólar face ao euro. É este receio de que nos próximos anos o facto desta impressão massiva não se traduza num benefício nos mercados e não há uma procura pelo dólar a nível mundial. E é isso. Acho que é esse o motivo para esta queda tão abrupta de 15%. Sim, eu só queria acrescentar aqui alguns pontos, que é, primeiro, eu acho que há um ponto que nós não devemos esquecer, que é, no pré-pandemia, apesar de tudo, tinhas um diferencial significativo entre aquilo que eram as taxas de juros diretoras na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, tu na Europa já tinhas taxas negativas e nos Estados Unidos já tinha havido algum travão na política monetária, que não aconteceu na Europa por causa da crise das dívidas soberanas que tivemos. E, portanto, tu no pré-pandemia tinhas uma taxa de cerca de 1,5%, 1,75% nos Estados Unidos, taxa de juros, e tinhas uma taxa negativa na Europa. Portanto, e os Estados Unidos, fruto do Covid, tiveram que baixar a taxa até 0%. Ou seja, quando tu baixas a taxa de juros, isso terá um efeito no valor da moeda, sendo que a moeda perde valor. Eu acho que me parece que esta desvalorização pode estar de alguma forma a incorporar essa reação que a Reserva Federal teve de redução de taxas de juros nos últimos meses. Depois, o que é que eu acho que pode aqui também influenciar? Que é, apesar de tudo, nós neste momento vivemos um grande otimismo nos mercados. E aquilo que normalmente acontece quando vivemos períodos de maior otimismo nos mercados é que os investidores têm uma menor preferência por liquidez, o que faz com que o dólar e o valor do dólar seja prejudicado. Portanto, eu acho que também há aqui este fator. No entanto, eu acho que o dólar, não sei em que momento temporal exatamente, mas eu acho que o dólar continuará a ser uma moeda de referência e acredito que mais tarde ou mais cedo possa iniciar uma recuperação. Porque, apesar de tudo, não nos podemos esquecer que o principal mercado financeiro por excelência, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, para o Morgan Stanley Capital Index, que reflete o desempenho das bolsas mundiais, os Estados Unidos pesam em cerca de 2/3 nesse índice. Ou seja, eu acho que naturalmente há uma grande procura e haverá sempre uma grande afluência de capitais para os Estados Unidos, o que obviamente beneficia o dólar, porque os ativos estão na bolsa americana, estão denominados em dólares. Portanto, eu acho que o dólar por aí, mais tarde ou mais cedo, poderá ter aqui alguma recuperação, na minha opinião. Ricardo, só para ver se eu percebi o raciocínio, então estás a dizer que por os Estados Unidos terem baixado as taxas de juro diretoras, houve então uma saída de capitais em dólar para outras moedas onde existem taxas de juros mais atrativas, é isso, não é? Sim, pode ter acontecido, ou seja, um movimento de normalização entre euro-dólar, porque tu, apesar de tudo, até aí o dólar era um ativo mais atrativo porque tinhas uma taxa remuneratória mais alta. E acho que no momento inicial, ou seja, no momento em que a FED teve essa postura, não houve essa reação imediata, porque estávamos numa situação pandémica, os investidores tinham uma maior propensão à liquidez para se protegerem, não é? E então acabaste de ter ali num momento inicial uma valorização do dólar, mas que depois, com a normalização dos mercados,
houve essa incorporação de taxas de juros, que normalmente nunca é imediata, e acho que neste momento pode estar a acontecer um bocadinho isso, na minha opinião. Não, faz sentido. Por acaso era algo que eu não tinha pensado, e acho que é outra das coisas que contribui para este assunto que estamos aqui a falar agora. Sim, acho que faz exatamente o que o António está a dizer, né? Tipo, acho que tipo, também não é só um motivo, não é? Tipo, tem que ser um agregado, porque 15% é uma variação enorme. Mas sim, acho que faz muito sentido esse raciocínio. É como disse o Clinton uma vez a um senhor numa campanha, não é? É a economia. É, exatamente. Se não tiverem nada a acrescentar, vamos passar então agora ao próximo tema. E este tema agora é-nos trazido pelo Henrique, que já na semana passada nos trouxe um tema bem quentinho, parece que ele gosta de sangue aqui no podcast. E depois de nos falar da Tesla, o Henrique hoje traz-nos uma possível bolha do Nasdaq e das tecnológicas pelo mundo fora. Então, Henrique, já andaste a shortar a Tesla? Não. Exato. É importante aqui verificar que pronto, já há algum tempo que investidores ou pequenos investidores começam a ver que existe uma bolha nas tecnológicas. E isto é uma questão que também já existe há muito tempo, não é? As tecnológicas sempre foram aquele tipo de ação que toda a gente gosta de ter. Mas o ano de 2020 tem sido um ano um bocado diferente. Não desta diferença, acho que se está a realçar muito mais. Temos uma prestação das tecnológicas muito, muito boa nos Estados Unidos. Ok, que se calhar o Covid fez-nos avançar bastante nesta evolução tecnológica, mas temos que ver e ponderar o preço destas ações para um futuro pós-Covid. E queria saber porque é que vocês acham que estas ações tecnológicas estão assim tão valorizadas face a outro tipo de ação, ou seja, porque a Nasdaq está tão valorizada e continua a crescer como se não houvesse amanhã. Eu se calhar posso começar. Quanto à questão de haver uma bolha ou não no Nasdaq, que é uma questão que se faz com alguma regularidade neste momento, eu tive aqui a oportunidade de consultar alguns dados e em que basicamente fiz uma comparação entre a valorização do Nasdaq em 2000, na bolha.com, e aquilo que é a valorização atual. E o que os dados nos dizem são os seguintes. Atualmente, estes são dados do Wall Street Journal, do dia 16 de dezembro, o Nasdaq está cotado a um Price Earnings Ratio de cerca de 38 vezes. E a um Forward P/E Ratio de 32 vezes. E o Dividend Yield é de 0,74. Para termos uma noção, em 1999, ou seja, ali na antecâmara da bolha tecnológica, não é? Que rebentou em 2000, estaríamos a falar de um P/E ratio do Nasdaq de 190 vezes. Ou seja, estamos a falar de um P/E ratio significativamente superior. Depois, também podemos fazer uma comparação com outros índices e que aí demonstra que há alguma sobrevalorização do Nasdaq, concordo, mas não podemos estar a falar de uma bolha, porque quando olhamos para aquilo que era os fundamentos do Nasdaq em 2000, apesar de tudo, estamos muito longe desses valores. E, por exemplo, para compararmos, o Dow Jones, que é o índice industrial nos Estados Unidos, está a cotar um P/E ratio de 29, para um Forward P/E ratio de 24,71, portanto cerca de 25, e, por exemplo, os índices europeus, o Stock 600, que é o principal índice europeu, está a cotar neste momento a um Forward P/E ratio de 23. Portanto, como vemos, de facto, o Nasdaq face a outros índices está com alguma sobrevalorização. No entanto, não acho que possamos falar de uma bolha. Até porque, por exemplo, se compararmos algumas das principais empresas que estavam cotadas no índice em 2000 e que neste momento continuam a ser das principais, por exemplo, a Microsoft, neste momento a Microsoft está a um P/E ratio de cerca de 35
e, por exemplo, no ano 2000 estaria a 67 vezes, ou seja, um P/E ratio de 67, portanto, que é quase o dobro do que acontece atualmente. Isto para dar um exemplo. Portanto, diria que há aqui alguma sobrevalorização do Nasdaq. Há 3 empresas que pesam cerca de 30% no índice, a Apple, a Microsoft e a Amazon. Tem aqui P/E ratios relativamente elevados, um pouco acima do mercado. No caso da Apple, por exemplo, estamos a falar aqui de um Forward P/E ratio de 32. E na Amazon, que é a terceira maior empresa do índice, estamos a falar de um Forward P/E ratio de 58 vezes. No entanto, a Amazon tem tido um grande crescimento em termos de lucros e é expectável que isso possa continuar a acontecer. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu diria que sim, há alguma sobrevalorização, mas acho que não podemos falar de uma bolha, apesar de tudo. Eu aqui alinho com o Ricardo. Nós não combinámos escolher índices diferentes, mas eu trago aqui os dados do Standard & Poor's 500. No S&P 500 nós temos neste momento um P/E ratio de cerca de 36, que está perto da casa dos 40 na altura da dot-com bubble, sendo que o máximo andou ali na casa dos 45, 46. Sendo que está perto, sim, parece-me poder existir aqui um sobreaquecimento, se calhar, da Bolsa, a começar a ocorrer, mas acho que existe uma grande diferença face ao que aconteceu nos anos 2000. Nos anos 2000, tu fazias um site no Wiko, em WordPress, e aparecia um gajo a dar 2 milhões de euros, assim, à maluca. Hoje em dia acho que está um bocadinho diferente e há uma coisa que está a fazer com que as avaliações cresçam um bocado, que é o facto de, como já falámos, da impressão de dinheiro e do medo da inflação. Eu acredito que há grande parte dos investidores e das pessoas que têm muito capital estão com um bocadinho de receio de ter liquidez e acho que estão a injetar muita dessa liquidez que tinham no mercado, o que acho que pode fazer subir aí as avaliações das empresas. E acho que esse é um motivo extra que me permite dizer que talvez não exista tal bolha, porque vivemos aqui num momento bastante diferente do que acontecia antigamente. Pronto, para além disso, tenho a dizer que, como o Ricardo também já disse, dentro das tecnológicas, dentro do Nasdaq, o peso de algumas empresas é muito grande, ou seja, é muito provável que mesmo dentro de algumas empresas tecnológicas ainda existam bons negócios, se procurarmos, ok? Por isso é que é bonito ser um investidor e um investidor que escolhe empresas, porque quer seja em valor, quer seja em ações de crescimento, quer seja em ações de dividendo, no mercado tu vais conseguir quase sempre encontrar bons negócios. Eu acredito que ainda há bons negócios no mercado, mas para além disso, também gosto de pensar e também de aconselhar as pessoas que, quando falo com elas, de que ter 10 a 20% do portfólio em dinheiro pronto a avançar, caso haja uma oportunidade no mercado futuro, acho que também é muito importante. Por isso, neste momento, estou um bocadinho mais na expectativa, estou um bocadinho mais a construir a minha posição de cash para oportunidades que sinto que possam existir no futuro, sendo que também acho que neste momento o mercado ainda oferece boas opções de investimento se as procurarmos suficientemente bem. E obrigado muito pela vossa opinião. Exatamente, concordo exatamente com o que vocês disseram. Era o que eu ia dizer agora, que o facto das 6 principais empresas do Nasdaq de serem Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple, Microsoft, são empresas que têm cada vez mais estabelecido o seu pequeno monopólio, o seu peso gigante na economia mundial. Continuam a ser empresas que cada ano que passa continuam a ser cada vez maiores colossos, e com que faz com que este índice continue a crescer, mas que acho que faz sentido ok, exato, claro que existem algumas empresas, sobretudo as mais recentes no mercado, que ainda não chegaram a situações de lucros, ou isso tudo, com que faz com que às vezes as pessoas terem esta ideia de que as tecnológicas estão sobrevalorizadas, mas acho que sobretudo se pode verificar naquelas pequenas empresas
como foi o facto do Airbnb, que está avaliado em 100 bilhões de dólares após o primeiro dia do IPO, sendo que o IPO começou com a primeira oferta de 68 dólares, acaba o dia com 144 dólares, estamos aqui a ver com uma valorização da empresa de mais de 100 bilhões, esta empresa que falámos há 2 semanas atrás, com uma valorização de 40 bilhões, gera uma valorização bastante alta, como nós todos confirmamos. E pronto, é mais neste tipo de empresas que eu digo que deve haver uma correção e não nos grandes colossos que estão aqui. Sim, concordo totalmente contigo, Henrique. Acho que há que separar o trigo do joio, como se costuma dizer. Há ações que tiveram uma valorização excessiva. Sim, por exemplo, se olhares para o Zoom, que já falamos aqui num podcast anterior, sem dúvida que sim, mas apesar de tudo, se quem estiver atento, quem souber escolher, certamente ainda encontrará boas oportunidades. Se calhar é a altura de pegar no livro do Buffett e do Charlie Munger e começar aí à procura de valor, porque de certeza que ele existe. E pegando agora aqui na questão de investir em valor, vamos passar ao último tema do dia, e que é o meu tema, e o meu tema hoje vai estar à volta das Streaming Wars, as famosas Streaming Wars, e o facto da Disney, na última semana, ter dado uma verdadeira intenção de guerra às restantes empresas no streaming. A Disney apresentou resultados muito interessantes quanto ao seu Disney Plus, a plataforma de streaming da empresa, e para além disso apresentou notícias ainda mais bombásticas quanto à produção de conteúdos para os tempos mais próximos. E isso põe grande pressão nos outros players do mercado, porque, por exemplo, acho que todos somos consumidores de conteúdos da Netflix, eu sou do Disney Plus também, e pelo menos eu tenho sentido que nos últimos tempos a Netflix não está a deitar nada cá para fora. E a Disney veio na última semana trazer imensos conteúdos e a ação reagiu extremamente bem. Os acionistas e os investidores na empresa fizeram a cotação subir perto dos 15%. A ação neste momento cota nos 174 euros. E antes de avançar, eu sou o acionista orgulhoso da Disney, vocês sempre souberam da minha posição, e as minhas questões são as seguintes. Se vocês acham que a guerra do streaming vai matar a televisão como conhecemos hoje em dia, devido à evolução do conceito e por subir tantos padrões que as televisões vão acabar por não conseguir competir com estas empresas, e a minha segunda questão é: quem apostam que vai vencer esta guerra? A Netflix, a Amazon ou a Disney? Sendo que eu digo desde já que acho que quem vai ganhar é a Disney. Exato. Eu não concordo muito com essa tua opinião, António, porque eu neste momento vejo como o maior rival e o maior potencial aqui. Primeiro, respondendo à tua primeira pergunta, eu acho que, obviamente, esta streaming wars e o futuro passa por conteúdo online. A televisão por cabo está em declínio notável e nota-se isso em todos os mercados nos últimos anos. Mas ao contrário do que tu disseste, que tu achas que vai ganhar a Disney, eu acho que vai ganhar nenhuma das que tu disseste, acho que vai ganhar a Google. Porquê? O YouTube neste momento é a plataforma que tem uma capacidade de retenção de pessoas muito maior que qualquer uma das outras. Uma pessoa, em média, passa muito mais tempo no YouTube que em qualquer uma das outras 3 plataformas. E o próprio YouTube está a começar a entrar aqui no Streaming Wars. E o que é que acontece? O YouTube, ao contrário das outras 3, e atenção que eu admiro muito a Disney, porque a Disney tem toneladas de conteúdo já. O que a Netflix tem que criar. E é por isso que eu acho que a Netflix, apesar de ser tipo que tem maior cota de mercado, no futuro acho que isso não pode não se vir a verificar, porque ela tem que criar todo o conteúdo. A Disney tem muito conteúdo, tem muito dinheiro para gastar, vai criar muito conteúdo, e acho que a Disney vai ser um big player. No entanto, o YouTube está a contar com pessoas como nós, que criam milhares de horas de conteúdo todos os dias, tem capacidade de retenção de pessoas a nível extremo, e acho que temos que estar atentos a isso.
E a nível mesmo de streaming deste tipo de conteúdo, acho que a Amazon está um bocado atrás. Só está à frente na parte de streaming, ou seja, do streaming de gameplay, ou seja, no Twitch. Sobre a tua questão, António, e aqui também, pegando aqui um bocadinho no que o Henrique falou, eu acrescentaria aí mais um player, penso também não se falou, que foi a AT&T, que esta semana anunciou o HBO Max, e em que basicamente vai haver filmes que vão ser estreados ao mesmo tempo, quer no cinema, quer na plataforma. E eu acho que também vamos ver se também até que ponto é que essa estratégia não poderá ter algum sucesso. Eu, por acaso, estive a ver, na sequência desta notícia, também estive a ver aqui um bocadinho os fundamentos da AT&T e parece-me que face à Disney, neste momento, em termos de fundamentos, aqui de alguns raças, nomeadamente no Price Earnings Ratio, está a um preço mais convidativo. Ou seja, só para terem uma noção, aqui segundo o Yahoo Finance, neste momento, a AT&T tem um forward PA de um pouco abaixo de 10, de 9,76, isto segundo o Yahoo Finance. Portanto, vamos ver qual é que poderá ser o impacto disto, porque acho que pode eventualmente aqui esta ação, sinceramente, tenho aqui debaixo do olho na expectativa do que isto possa dar. Quanto à tua questão aí sobre a televisão, eu acho que a televisão não vai morrer. Agora, eu acho que o conceito de a forma como se faz televisão pode mudar. E, por exemplo, acho que a SIC recentemente, isto é um exemplo, a SIC recentemente cá em Portugal lançou tipo uma plataforma paga e em que eles lançam lá conteúdo. E eu acho que, de facto, o futuro da televisão pode ser muito este, ou seja, tu não vais deixar de, se calhar, ter aquele canal que às 7 da tarde dá tipo o preço certo, não é? Depois às 9 da noite dá a novela a Nazaré, ou lá como é que chama essas telenovelas, não é? Acho que... Tu não vês, não é? Eu não vejo nada disso. Sem os nomes, eu não vejo nada disso. Não, mas acho que pode mudar aqui um bocado isso, ou seja, esse conceito, não é? A forma de fazer televisão acho que vai mudar. Agora eu acho que há espaço, na minha opinião, para teres televisão, há espaço para teres plataformas de streaming como a Disney, como a Netflix, como a HBO, e também há espaço para a YouTube, porque eu acho que acaba por ser ofertas complementares e que as pessoas acabam por ver as três coisas, de alguma forma. Portanto, diria que não são necessariamente concorrentes, estas três possibilidades, acho que acabam por ser um bocado complementares, na minha opinião. E quem acaba por ganhar somos nós, é o consumidor, não é? Ganha mais opções e ganha, em princípio, com a competição vai ganhar mais qualidade. Bem, só deixar aqui uns remarques às vossas intervenções. Quanto à AT&T, também já avaliei a ação uma ou duas vezes. Acho que em termos de dividend play, acho que pode ser interessante. Não gosto tanto dessa ação como da Disney por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque isto aqui é de cabeça, atenção, eu não vi a ação nos últimos tempos, era o facto, e corrijo-me se eu estiver errado, tinha uma dívida um bocadinho elevada e o negócio deles é assim, eles são tipo uma nós, não é? Eles são tipo a nós ou a Mel, esse é o negócio deles e depois eles usam o conteúdo que têm, estão a começar também a trazer esse conteúdo para streaming. Acho que pode ser uma ação interessante em termos de dividendo, tinha que olhar um bocadinho melhor para o balanço da empresa. Mas porquê é que eu gosto mais da Disney do que das outras empresas? Porque, por exemplo, tu entre a Disney e a Netflix estás a levar mais ou menos o mesmo preço pelas duas empresas. Agora a Disney subiu um bocadinho nos últimos tempos, mas é mais ou menos a mesma coisa. E quanto à Disney, tu tens, para além do negócio de streaming, que acho que vai ser super valioso, porque tens marcas como Star Wars, tudo que é da Disney, que é um mundo inacreditável, Pixar, Marvel, etc. Tens mesmo muita coisa e tens montes de portas que podes abrir. E muita experiência a produzir conteúdo no passado. Além de levares isso, pelo mesmo preço da Netflix, mais ou menos, também tens o negócio dos parques, que é um cash cow incrível, tens o negócio dos cruzeiros, tens o negócio do merchandising, que é absolutamente brutal, tens o negócio dos cinemas, e acho que isso é a beleza do negócio da Disney.
E, de facto, neste momento os fundamentos estão um bocadinho afetados porque os parques fecharam. E os parques acho que os parques voltando à normalidade, e acho que também é isso acho que é por isso que a ação neste momento subiu tanto, porque as pessoas estão a começar a perceber, ok, se eles têm aqui uma plataforma de streaming tão potente, depois quando eles começarem a ganhar dinheiro nas outras coisas, que depois até podem se calhar começar a aplicar também para fazer crescer a plataforma de streaming, pode nascer dali uma coisa mesmo muito interessante. Quanto à televisão, acho que a tua posição é muito interessante, Ricardo. Sim, morrer não, mas mudar. Provavelmente vai mudar, sem dúvida nenhuma, estou curioso para ver o que é que vai acontecer no futuro. Não tenho mais nada a acrescentar. Se vocês não tiverem mais nada a dizer, hoje o nosso programa com o tema natalício terminará. Eu vou andar aqui a desejar as boas festas aos nossos 10 ouvintes. Muitos deles são de nossos familiares. Boas festas a todos. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Sim, queria desejar um bom Natal a quem nos está a ouvir. Não são muitos, mas bom. Portanto, espero que tenham um Natal muito bom na medida do possível. Exato. Umas boas festas, um bom Natal e recomendo muito rever os episódios anteriores se és novo aqui no canal. É um bom plano para a noite consoada. Concordo plenamente. Embora para a semana seja Natal, nós vamos gravar um episódio que sairá também no fim de semana. Mas, como já dissemos, desejamos as boas festas a todos os nossos ouvintes e até para a semana, quando nos encontrarmos de novo no 5º episódio do Mercado Mora ao Lado. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.